Na página 42 do livro de História, nós temos essa imagem. É a imagem do carro que foi inventada por um homem chamado Carl Benz, tá? Era um carro que foi inventado pelo alemão. Ele era um alemão, descendente de alemão. Ele era um alemão e era um veículo com 3 rodas e que se movimentava graças ao motor de combustão. Benz criou a empresa que deu origem à marca Mercedes-Benz e recebeu a patente número 37.435 entre 1885 e 1886. Em 1879, o americano George Selden pediu uma patente por um veículo semelhante e a recebeu em 1895. Ele pediu em 1879, só foi receber em 1895. Ele nunca construiu sua invenção. Há muito tempo, as pessoas e as mercadorias eram transportadas de diferentes maneiras. Olha as pessoas, transição humana. Ó. Cavalo, animal, bicicleta, automóvel, canoa, navio. A grande revolução nos transportes veio com o surgimento dos motores de combustão. Atualmente, estamos tão adaptados aos meios de transporte que fica difícil nos imaginarmos sem eles. É bem verdade que eles mudaram bastante o que cada região do país está adaptada a um meio de transporte que atende às necessidades de diversas comunidades. Ó, nós temos o metrô, né? Nós temos a bicicleta, o carro, né? Vamos por parte. Vamos começar pela terra, tá? O transporte terrestre trafegam na terra. São muitos variados, podendo ser motorizado ou não, como é o caso aqui, ó, da bicicleta e do carro, né? Um não é motorizado e o outro é, tá? Temos outros exemplos aqui, tá bom? De que não são motorizados e que são motorizados, tá bom? Entre eles encontramos os classificados como transportes coletivos, que transportam muitas pessoas. Transporte coletivo são os que transportam muitas pessoas, como é o caso do ônibus, do trem e do metrô. Já a bicicleta e a motocicleta, os automóveis são chamados de transportes pessoais. São aqueles que carregam poucas pessoas. E normalmente são pessoas da família, amigos, né? Entre os meios de transporte mais rápidos estão os metrôs, presentes nas principais cidades, nas grandes metrópoles. Apesar de serem consideradas ultrapassadas, as carroças puxadas por animais são alguns dos poucos meios de transportes que têm acesso a algumas localidades de terrenos irregulares, sem asfalto. Dependendo da sua característica, esses transportes podem levar várias pessoas. Olha a carroça. Lá na página 44, nós vamos falar sobre os meios de transporte aquáticos, os que trafegam pela água, tá? Os transportes aquáticos trafegam pela água dos mares e rios. Deles fazem parte desde os transatlânticos, que transportam passageiros, aos navios mercantes, que fazem o transporte de mercadorias.
Também são aquáticos a canoa, a lancha, o iate, a jangada, a balsa, a chalana e a gaiola. Estes dois últimos são muito usados nos rios das regiões norte do Brasil. Ó, nós temos aqui a foto de uma jangada. Nós temos aqui a foto de um navio, tá? Os transportes aquáticos que navegam nos rios são transportes fluviais. São os que trafegam pelos rios. Transportes fluviais. Os transportes aquáticos que navegam nos mares e oceanos são marítimos, como é o caso do navio e dos transatlânticos, tá bom? Os transportes marítimos ou fluviais podem ser movidos a motor, pela força do vento ou por remos. Os grandes navios, barcos de pesca ou até mesmo barcos de pequeno porte, como iates e barcas, são motorizados. Porém, para as embarcações com velas, não existe força maior do que os ventos. Agora nós vamos falar dos meios de transporte aéreo, como é o caso do balão. Os transportes aéreos trafegam no ar e também podem ser motorizados ou não. O balão é um exemplo de que são movidos graças à ação do vento, sem a força dos motores para impulsioná-los. Ele transporta poucas pessoas e exige um treinamento especial para quem vai manejar. Atualmente, é mais usado para turismo e competição. Dos que são motorizados, além dos aviões de grande porte, que podem transportar muitos passageiros, existem aviões pequenos que carregam poucas pessoas. Eles são mais utilizados para pequenos trajetos e não precisam estar muito alto para trafegar. Nós temos aqui um avião. Ônibus espacial. Os considerados mais velozes são os foguetes e certas aeronaves. Quando falamos em naves espaciais, queremos mostrar a evolução dos transportes aéreos. Elas são as únicas que levam astronautas para o espaço, onde fazem pesquisa muito importante para o desenvolvimento da humanidade. Os transportes de hoje. Nós temos o barco. Esse barco é a vela, tá? Os trens. É igual aos nossos trens de hoje? Não, né? Isso aqui é uma Maria Fumaça. O ônibus. Olha que lindo esse ônibus. Nas grandes cidades, os transportes oferecem comodidade aos usuários, mas em alguns lugares os serviços de transporte coletivo são diferentes e inseguros. Muitos veículos estão em péssimas condições e estão sempre cheios de pessoas indo e vindo. O ônibus, o trem, a bicicleta, a motocicleta ou o automóvel e o barco são os meios de transporte mais utilizados em nossos dias. Atividade. Número 1. Você utiliza meio de transporte para ir à escola, ao parque, ao mercado ou à casa de sua avó? Se sim, qual? Você vai escrever qual meio de transporte que você usa, mais usa. Se não, por quê?
Número 2, complete o espaço utilizando as palavras abaixo. Avião, rápidos, curtas, mercadorias, inseguras e combustão. Tá? Nós temos algumas perguntas e vocês vão ter que dar a resposta de acordo com essas palavras. Letra A. O ônibus, o trem, a bicicleta, a motocicleta, o automóvel e o barco são os meios de transporte mais usados em distâncias. É o avião, rápido, curta, mercadoria, combustão. Vocês vão dar a resposta aqui. Na letra B, em alguns lugares, os serviços de transporte coletivo são difíceis. Na letra C, a grande evolução nos transportes veio com o surgimento dos motores de... Na letra D, com a evolução da tecnologia, o homem pode criar transportes muito ágeis, confortáveis e... Letra E, para percorrer grandes distâncias, dispomos dos navios ou dos... Por meio dos meios de transporte, podemos levar pessoas e... Número 3. Circule os transportes usados em distância curta. Tá? Número 4. Faça de conta que você é um grande inventor. Crie um novo modelo de transporte e desenhe no espaço abaixo. Não deixe de inventar um nome para ele. Aqui embaixo você vai botar o nome do seu invento. O que você desenhou aqui, o meio de transporte que você inventou e colocou aqui, você vai botar o nome dele aqui embaixo, tá bom? Que você também terá que inventar. Número 5. Descubra a mensagem escondida no emaranhado de letras. Olha, tá tudo misturado aqui. Mas vocês terão que descobrir, tá bom? A palavra está formada, tá? Ela, se você prestar atenção, ela está nesse amaranhado aí, mas as palavras dessa frase dessa mensagem, elas estão completinhas, tá bom? Vê aí quais são as palavras que estão juntinhas, as letras que estão juntinhas uma das outras que formam palavras. Aí vai ficar fácil você decifrar o enigma, tá bom? No número 6, classifique os meios de transporte de acordo com o seu tipo. Aqui eu dei o exemplo do trem, tá? O trem, ele é terrestre. Tá bom? E assim vocês vão classificar os outros, tá?